Já pensou ter dentro da sua casa uma pessoa que, em vez de ela te trazer amor, ela vai te fazer o mal? Eu sofri durante 4 anos abusos sexuais. Começou com uma molestação, né? E isso se estendeu, né, para um abuso. Eu chorava muito à noite, tinha muitas dores, né? E ninguém escutava o meu choro, digamos assim. Era como se chorasse dentro de um buraco e ninguém escutava o meu choro. A minha dor era física e espiritual. E eu me lembro, por causa desse acontecimento, que eu comecei a me refugiar nas bebidas, né? Eu comecei com bebidas, com cachaça, com pinga, muito cedo. Porque, na realidade, eu não queria ficar sóbria. Eu queria, né, esquecer tudo aquilo que eu tinha passado. Então, nessa época também, o meu pai traiu minha mãe. E eu olhava para o meu pai, né, ele queria me matar se me pegasse fazendo algo de errado. Eu olhava para minha mãe e ela queria se matar. Então, para mim, a única solução, eu pensava, era morrer. Eu não tenho o que fazer. E o vício só progrediu na minha vida. Eu bebia todo tipo de bebida, desde cerveja, cachaça, caipira, vodka, cunhaque, né? Cheguei a beber uma bebida chamada capeta. Então, assim, cada vez mais eu me aprofundava mais. E nesse período eu conheci uma pessoa, onde eu namorei, casei, e imagina, eu já bebia. E aí essa pessoa, ela bebia também. Então era um final de semana, um carregava o outro bêbado, né? Muitas vezes em coma alcoólico. E a gente bebia até cair. E quando caía, bebia deitado. Eu olhava para o meu marido, na época, e eu achava, a qualquer momento ele vai fazer aquilo que o meu pai fez com a minha mãe. E isso realmente aconteceu. Chegou um dia que ele me traiu. E naquele momento, eu me vi na situação da minha mãe, né? Eu tinha uma arma dentro de casa e ali eu pensei, o único jeito é eu tirar a minha vida. E eu pensei, chumbo trocado não dói. Já que ele me traiu, eu vou trair ele com o melhor amigo dele. E foi isso que eu fiz. E com toda aquela situação que eu tinha vivido, né, eu era adoecida. A minha alma e o meu corpo e o meu espírito, né? Onde começou a sair uma alergia na minha pele, coçava toda a minha pele e o meu rosto, ele ficou deformado. E uma pessoa me convidou para ir num lugar. E naquela altura do campeonato, eu já não tinha mais nada o que perder. Não tinha mais nada. Então eu pensei, eu vou ir nesse lugar. E quando eu cheguei lá, eu fui recepcionada de uma maneira diferente. E eu olhava para as pessoas e elas eram diferentes de mim. As pessoas tinham uma alegria que eu queria ter. Pensava, será que essa pessoa realmente ela é feliz? Ou ela tá fazendo de conta assim como eu fazia, né? Como eu fiz a vida inteira. Então aquilo me despertou uma curiosidade. E aí eu procurei saber, né? Perguntei para essa pessoa que me convidou, né? Como que eu fazia para ter aquela felicidade? O que eu tinha que fazer? E pela primeira vez na minha vida, eu estava recebendo das pessoas sem elas quererem nada em troca. Eu estava tendo atenção, tendo ali uma conversa agradável, sem segundas intenções. Ali eu tive uma esperança que a minha vida ia mudar. Eu não sabia como, mas dentro de mim tinha uma certeza que a partir daquele dia algo ia mudar. E foi o que aconteceu. A partir daquele dia, né, começou no físico, né, com aquela alergia sumir, né, tudo aquilo sumiu, passou, eu fiquei curada. Mas dentro de mim já começou a nascer uma nova Simone. E eu passei a frequentar, né? Eu frequentava quase todos os dias, porque eu queria mais daquilo. Eu queria saber mais, eu queria conhecer mais, eu queria saber o que eu tinha que fazer para ter aquela alegria. E ali eu entendi que eu tinha que abrir mão de toda aquela vida. Foi o que eu fiz. E ali eu estava de coração aberto. Ali eu me entreguei. Eu entreguei tudo. O que eu achava, o que eu pensava, os meus achismos, né? A mágoa, o ódio, tudo aquilo que eu guardava de rancor, os traumas, de tudo que eu vivi, ali eu entreguei tudo. E foi quando eu ouvi dentro de mim o próprio Deus falar comigo: minha filha, eu sou seu pai.
E ali, dentro de mim, eu tive uma certeza tão grande, uma alegria tão grande, que nada pôde tirar de dentro de mim. Ali eu tinha certeza, esse é o meu pai. E se antes eu passava todo aquele ódio, eu queria passar todo aquele ódio para as pessoas, tudo aquilo que eu sofri, a partir daquele momento eu queria passar a paz que eu recebi. E aquela Simone sofredora, depressiva, triste, né, alcoólatra, ela morreu, né? Eu queria tanto morrer e naquele dia, ali, aquela velha Simone, ela morreu. E hoje eu tenho vida. Hoje eu dou vida. Hoje eu tenho alegria. Hoje dentro de mim eu tenho a certeza, né, que o autor da paz ele está dentro de mim. E eu passo essa vida para as pessoas. Aonde eu vou, eu levo essa diferença. Eu que odiava os homens, hoje eu sou casada, bem casada com um homem de Deus. Né? E hoje eu sou feliz, tenho um casamento muito feliz. E eu tenho paz dentro de mim e fora. E a minha casa é um pedacinho do céu. Porque a minha casa é a extensão do que está dentro de mim. E você deve estar se perguntando, quem é o dono dessa paz? O dono dessa paz que eu recebi é Deus, o Espírito Santo. E eu encontrei esse Deus na Igreja Universal. E esse Deus, ele é o meu pai, o meu marido, o meu amigo, o meu melhor amigo. Ele é o meu companheiro, o meu consolador, onde toda a minha vida é direcionada por ele. Hoje, tudo que eu vou fazer, ele está à minha frente. Ele me direciona, ele me guia, me mostra o caminho, me mostra quando não ir no caminho, né? Então, ele está ali sempre direcionando como um pai que ensina, que carrega, que leva a sua filha. E falando em pai, né? Hoje, a relação minha com o meu pai, ela é totalmente diferente. Hoje a gente tem uma relação de carinho, de afeto, de amor. E hoje realmente eu entendi e perdoei o meu pai, né, por tudo que, mesmo na ignorância dele, ele fez. Você que talvez passou ou está passando por tudo isso que eu passei na minha vida, ou por algumas coisas que eu passei na minha vida, talvez você passou por um abuso, ou você passou por uma situação de traição, de vícios, né? Você que está aí, você não sabe o que fazer da sua vida. Tem jeito, porque para mim teve jeito, porque o próprio Deus que me salvou, que me deu essa paz, que apagou todo o meu passado, ele nesse momento, ele chega até você. E a partir de hoje você pode ter a vida que eu tenho hoje. E se alguém que está me assistindo estiver alguma dúvida sobre a minha história, eu e meu esposo frequentamos o Templo de Salomão. Você pode estar nos procurando, tirando todas as dúvidas. E o endereço fica na Celso Garcia, 605, no Brás. O endereço da verdadeira paz.